pro Canadá estudar na Universidade de Toronto. Calma aí! Se você não tá entendendo nada, pode deixar que eu já vou te explicar. Eu sou Bia e você está no canal Bia Piccone ao redor do mundo. Pois é, como eu falei, se você não tá entendendo nada, é porque não está me acompanhando lá no meu Instagram, que é @BiaPiccone ao redor do mundo. Então já vai lá no Instagram, já começa a me seguir para ficar por dentro de tudo. Então, como eu falei, sim, eu estou indo para o Canadá estudar na Universidade de Toronto. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como é que foi o processo desde eu ter a ideia de ir para o Canadá e fazer a universidade até ser aceita na Universidade de Toronto. E se também você quiser ter um bônus e saber um pouquinho mais, vai lá no meu Instagram que tem a entrevista que eu dei para a Rádio Metropolitana da minha cidade e também tem uma reportagem que saiu no Diário de Mogi que fala um pouquinho também sobre este processo, porque é bem diferente do Brasil e eu vou explicar para vocês. Se forem tendo algumas dúvidas no meio do caminho, pode deixar nos comentários que eu respondo. Então, eu aqui no Brasil sempre fui muito dedicada, sempre gostei muito de estudar e vou manter para a vida e sempre fiz atividades extracurriculares para lá e para cá, sempre me aventurei por vários meios. Chegando no fim do ensino médio, lá ali para o fim do segundo ano, início do terceiro, eu pensei, o que eu vou fazer da vida? O que eu vou fazer de universidade, de faculdade? E como eu sempre fui muito aplicada, eu sempre também gostei das melhores oportunidades de estudo. Então foi aí que começou as primeiras ideias para eu estudar fora do Brasil. Eu já tinha começado a dar uma pesquisada, dar uma olhada e pensar nessa ideia realmente de estudar fora do Brasil. E a ideia inicial era ir para o Canadá. Ano passado, se vocês já me acompanham aqui no YouTube, sabem que eu fiz um intercâmbio lá de um mês, fui para Toronto. Se ainda não viu, corre aqui no meu canal que tem todos os vídeos de todos os dias que eu fiquei lá. A partir do momento que eu voltei do Canadá, eu tava maravilhada. Eu não queria nem voltar para falar a verdade, porque é tudo muito incrível, o país, respeito, tudo muito maravilhoso. E foi aí, acendeu a ideia de definitivamente procurar fazer universidade no Canadá. Mas diferente do que todo mundo pensa e do que eu pensava, não é simplesmente, oba, acabei a escola, vou fazer universidade, estou indo! Não. É um processo totalmente diferente. É um processo de aplicação que demora e precisa de muita dedicação. Então, antes de eu começar, eu joguei no YouTube pessoas que também foram estudar no Canadá. Como fizeram, como era a ideia de fazer isso, como é estudar lá. E por meio das pesquisas, eu encontrei testemunhos de pessoas e também uma agência que auxilia, te dá todo o suporte nesse processo de aplicação. Porque, diferentemente do Brasil, lá, para você entrar numa universidade, não tem vestibular. Ao invés disso, eles analisam todo o seu histórico escolar, todas as suas notas, o boletim, as suas contribuições para a sociedade, todas as suas ações sociais e até mesmo atividades extracurriculares. Porque lá, nos países de fora, eles valorizam os alunos que são bem dedicados, têm boas notas, fazem atividades extracurriculares e também alunos que estão envolvidos com o meio esportivo. Então, esse processo de aplicação, como eu estava dizendo, não foi rápido. Eu estava achando no começo, é facinho, mandar ali para a universidade, eu quero ter uma vaga. Na verdade, não. É um processo que durou todo o meu terceiro ano do ensino médio e até o começo desse ano aqui de 2024. Então, esse processo de aplicação, como eu falei, você tem que enviar todo o seu histórico. Além disso, tem que enviar documentos, tem que provar que você é uma aluna bem dedicada, uma pessoa esforçada e provar para eles que você merece uma vaga na universidade. Além de enviar esses documentos, que por sinal não podem ser em português, por exemplo, tem que ser em inglês para eles entenderem, tem que ser por meio de uma tradução juramentada. Mas o que é isso? Não é só jogar no Google Tradutor. Você precisa de uma pessoa que se formou em tradução, tem todo o certificado, o timbre para provar que os seus documentos são oficiais. Então, além de todos eles, você também tem que escrever cartas falando sobre si mesmo. São textos grandes e que vão ali te apresentar e mostrar como você é para a universidade. Não somente como aluno, mas também como indivíduo. Então,
eles querem te conhecer, falar como que o interesse pelo curso surgiu, o que na sua infância, na sua vida, te moldou a tomar essa decisão. Além disso também, por que você escolheu tal universidade e por que não outra? Quais são os seus interesses nessa universidade? Como você pode contribuir com a comunidade de alunos e professores? Como você vai se beneficiar estudando lá para um futuro? E até mesmo, se você precisar de bolsas, já que o custo do estudo lá é bem elevado, como que você vai fazer se não tiver essa bolsa? Ou como que a outra parte que não vai ser coberta os gastos pela bolsa, como é que você vai se virar? E é nessa parte do processo que a agência mais me ajudou, porque foi me indicando como eu podia melhorar os meus textos, algumas correções gramaticais, tudo para ficar melhor estruturado e num modelo que eles aceitam e que já é meio que o padrão, mas mesmo assim mantendo a minha personalidade. Além disso, durante todo o processo, essa agência de assessoria também me ajudou, por exemplo, com os links e com as datas, porque cada universidade tem um prazo diferente, então isso é uma coisa que deve ficar atento porque é realmente bem importante. Um adendo antes de eu continuar a explicar um pouco sobre esse processo é falar da diferença entre as universidades e os colleges, porque lá as universidades, na verdade os dois têm níveis de graduação superior, são os Post-Secondary Studies, mas a diferença é que os colleges, por exemplo, são menores em quantidade de alunos, em quantidade de cursos, e também eles não são focados na área de pesquisa, enquanto nas universidades recebem alunos em maior quantidade, também tem uma quantidade maior de cursos e opções e é focado realmente nas pesquisas. Pois bem, outra parte também extremamente importante, que sem ela você não consegue estudar fora, é ter um certificado de proficiência na língua. Como eu estou indo para o Canadá, lá se fala inglês e francês, mas a parte onde eu vou estudar fala inglês oficialmente. Então eu tive que mostrar um certificado ali provando que eu sabia falar inglês. Então depois de eu ter estudado durante 13 anos da minha vida o inglês, eu procurei um curso preparatório para o exame e fiz o exame. Eu fiz o Cambridge, mas também existem outras opções. Existe o TOEFL, o IELTS, que são até que mais aceitos em outras universidades. O Cambridge é um pouco limitado, mas todos provam ali a sua proficiência que você sabe falar inglês. Além disso, cada universidade também tem um nível. Você tem que ter tal nota para passar, ou tá em tal nível, A, B e C, porque é dividido assim. Então isso também é um fator muito importante e que tem que ficar atento. Então se você quer estudar fora, não deixa para trás, já começa a estudar e focar no idioma. Como eu falei, o processo para você se candidatar a uma vaga na universidade é por meio de uma aplicação. E não só isso. O que também precisa de aplicação é, por exemplo, uma bolsa, porque como o custo é realmente bem elevado, às vezes as pessoas não têm as condições para conseguir arcar com todos os custos. No meu caso, eu apliquei para a bolsa também, que você também tem que escrever textos, justificar por que você precisa dela, o que você vai fazer se não receber uma bolsa e assim por diante. Então, eu me candidatei a ela, uma bolsa, e recebi, que foi praticamente 50% do meu curso. Mas ainda não é o valor total, porque além do curso mesmo, das aulas, você tem que pagar pelos custos da estadia se você for ficar na residência da universidade, também da alimentação, dos livros, todo o material, etc. E além disso, também um outro processo de aplicação que está tudo envolvido nesse processo maior é para residência, porque no país exterior você pode ficar na casa de uma família que recebe estrangeiros ou alugar mesmo um flat ou um apartamento pequeno, mas tem a facilidade de se morar na residência. Mas não é só você pagar para ficar lá, você tem que se candidatar à vaga, porque como eles também têm muitos alunos, precisam separar. Então, você se candidata, eles analisam a sua situação e veem se você tem um espaço garantido ou não. Beleza, eu já falei que vou para o Canadá estudar na Universidade de Toronto, mas não foi só para uma universidade que eu apliquei. Eu apliquei para 6 universidades, todas elas estão entre as 10 melhores do Canadá e eu fui aceita em todas. Eu apliquei para a Universidade de Calgary, Ottawa, Waterloo, British Columbia, Alberta e Toronto. Graças a Deus eu fui aceita em
todas! Uhul! A Universidade de Toronto é a melhor do Canadá e a 25ª melhor do mundo. Mas como é que eu sei essas posições? Tem um ranking mundial, que é o QS Ranking, que é feito por uma empresa que é lá do Reino Unido, e eles avaliam todas as universidades e veem todo o suporte, toda a estrutura e colocam elas em um ranking de 1000 universidades no mundo inteiro. Como fora do Brasil tem uma variedade imensa de opções de estudo, como é que eu fiz para escolher essas 6 universidades de tantas disponíveis? Bom, um dos primeiros passos foi ver qual era o idioma oficial da universidade, porque, como eu falei, no Canadá se fala inglês e francês, mas o certificado de proficiência que eu tinha era do inglês. Então eu comecei por aí para escolher as universidades. Além disso, claro, eu também queria estar entre as melhores. E também queria um curso que me agradasse. Eu ainda não falei, eu vou estudar Management Co-op, que é administração com períodos de trabalho. Aqui no Brasil é o estágio, então ao mesmo tempo que eu vou estar estudando, eu também vou trabalhar, porque a Universidade de Toronto tem parcerias com empresas não só do Canadá, mas também empresas multinacionais. Isso já permite que os alunos ganhem prática nessas empresas e se preparem melhor para o mercado de trabalho. Foi por meio desses critérios que eu escolhi as universidades que eu ia aplicar, o idioma, a província, se eles ofereciam bolsa e também o tipo de curso. Foi aí que eu ranqueei elas e comecei o processo de aplicação. Cada universidade tem uma data, então isso torna o processo também um pouco mais atencioso, porque você tem que estar de olho no seu e-mail, vendo para não perder prazos e datas de bolsa, de aplicação, enviar todas as suas cartas e documentos. Então, você tem que ficar bem atento a isso. O processo ao todo exige muito esforço do aplicante, porque você tem que estar ali focado, dedicado, é bem trabalhoso, às vezes pode ser um pouquinho cansativo, mas no fim das contas vale muito a pena. Tudo bem, eu apliquei, mas e aí? O que eu faço agora? Agora é esperar. Esse é um processo também, a parte mais tensa do processo, porque você fica esperando a resposta, saber se eles te aceitaram ou não, o que você vai fazer da vida. Então, essas respostas das universidades começam a chegar a partir do fim do ano. Lá em novembro, e se estendem até maio, que as universidades estão avaliando os perfis dos candidatos às vagas e enviando as Offer of Admission, que é a carta que eles ali falam se você foi aceito ou não, os motivos pelos quais você foi aceito e também elencam ali se você ganhou uma bolsa ou não. Explicam também como é que vai ser um pouco do seu curso, a parte de pagamentos e tudo mais. Mas esse é um processo um pouco mais avançado depois que vai se esclarecendo com o período de tempo. Uma coisa que é bom deixar claro aqui é que precisa também estar bem preparado financeiramente para arcar com todo esse processo. Porque não é só você pagar quando você estiver lá estudando. Você também precisa pagar para fazer a sua aplicação. Então, por exemplo, é $100 aqui ou 150 ali. Além disso, se você for aceito na residência e quiser garantir um espaço, tem que pagar também uma taxa. E é assim que vão somando esses valores. Por isso que é bom tá tudo bem planejadinho para conseguir arcar com tudo. Eba! Recebi as Offer of Admission! Eu fui aceita então, como eu falei, nas 6 universidades. E aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês como é que é. Eles te enviam essa carta. Parabéns, estamos muito contentes de te oferecer um espaço na universidade. E vai explicando para qual curso, qual período e assim por diante. Eles são muito fofos, muito queridos e estão ali prestando todo o suporte sempre. Porque você também tem acesso aos cada departamento da universidade para mandar dúvidas por meio de e-mail e tirar também esclarecer todos os pontos ali que você não tá certa. Olha só que gracinha também. Eles também me enviaram esse envelope que parece coisa de formatura, todo timbrado em relevo aqui para vocês verem, ó. Aqui, University of Toronto. Vem aqui o papelzinho chiquetoso para proteger e falando por que eu fui aceita na universidade. Aí eles vão falando aqui e eles dão parabéns. Então eles prestam muito suporte, são muito delicados ali, estão sempre do seu lado. Você pode contar realmente com a universidade, eles não te deixam na mão. Fui aceita nas 6 universidades, mas e qual que eu vou escolher?
Eu escolhi a Universidade de Toronto porque uma é a melhor do Canadá e também porque me ofereceu a maior bolsa. Eu também apliquei para bolsas nas outras universidades, mas foi da Universidade de Toronto que eu recebi um maior valor. Então, lá vou eu me aventurar na Universidade de Toronto e cursar 4 anos de Management Co-op. A partir do momento que você se decidiu por qual universidade, começa também a parte mais burocrática do processo, porque você tem que pagar, fazer um depósito ali para reservar sua vaga, para te assegurarem um espaço e você ficar mais tranquilo, porque a tuition, que na verdade não necessariamente a mensalidade, porque lá, por exemplo, no Canadá, eles cobram por semestre de curso. Então você tem o valor, você paga primeiro um semestre inteiro e depois o outro semestre. Então, é meio dividido também. Isso acontece com os pagamentos de residência e também do plano alimentar, que se você fica na residência, você precisa comer, obviamente, e aí tem o refeitório da universidade e tudo mais. Então, como é que esse processo burocrático foi aceito? No caso da Universidade de Toronto, eu tive que enviar por correios em nome da escola, com assinatura do diretor e tudo mais, o meu histórico escolar do ensino médio e o certificado de conclusão, além das traduções. Então, tudo oficial, lacrado e assinado, confirmando que é oficial, que os documentos são verídicos. Então, enviar pelo correio, eles recebem, vem sim tudo realmente, mesmo que você já tenha enviado online, eles querem ter o documento ali no arquivo deles e vem se você cumpre com todos os requisitos da sua Offer of Admission, porque tem ali os pré-requisitos, então eles checam se tá tudo certinho. Como no Canadá recebem muitos imigrantes estrangeiros, quando você vai para lá estudar, você precisa do Provincial Attestation Letter, que é a província atestando que você vai lá, vai estudar e tá tudo certinho. Esse documento você precisa para dar entrada no seu visto, porque não é só aí também, né? A gente precisa do visto de estudante, em determinados casos, como no meu, que eu vou trabalhar, também precisa permitir que você trabalhe durante os períodos de estudo. Então, o visto é um processo extremamente importante que você também precisa dar entrada. Essa é a parte mais chatinha que fica ali na expectativa para saber se vai tudo fechar com chave de ouro, porque por mais que você já tenha sido aceito pela universidade, você precisa ter o visto a tempo. Ufa, eu também já tenho o meu. Mas, ok, passou por tudo isso, já tô registrada na universidade, aí começa aqueles processos que você cria um e-mail da universidade, você começa a ver todas as instalações, se aventurar mais nesse mundo da universidade. E aqui eu vou explicar uma coisinha para vocês, porque diferentemente do Brasil, que a gente já recebe a grade de horários, lá no Canadá é diferente. Os alunos, eles seguem uma base de cursos obrigatórios, porque, por exemplo, na Universidade de Toronto tem 1.621 cursos. É muita coisa. Mas então, os alunos têm a oportunidade de escolher quais cursos eles querem fazer. Tem ali os obrigatórios, mas você pode dividir e fazer da maneira assim que você quiser durante os 4 anos de estudo. Aqui é a timetable, que é a grade de horários. Então, lá o período de estudo é desde manhã, 8 da manhã, até as 9 da noite. Ó, estuda, 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 estuda. Então, por exemplo, você viu ali o seu curso e quais são as matérias? Tem um site, que é o Timetable Builder, que você começa a ver ali quais os cursos, que horários, com que professores, e você também arranja de acordo com a sua disponibilidade. Então, por exemplo, aqui, a minha grade de horários, eu começo a primeira aula às 11 da manhã, depois tem uma aula mais tarde e assim sucessivamente. E uma coisa também que eu não tenho certeza se é assim nas outras universidades, mas na de Toronto, por exemplo, tem as lectures, as aulas. Só que não é que nem no Brasil, a gente senta na carteirinha. São aqueles auditórios que a gente vê em filme mesmo, né? E todo esse processo, durante todo ele, eu fui tendo uma realização de filme. A carta chegando, eu comemorando, fui aceita! E futuramente vou estar lá passando por mais uma etapa do filme, né? Que é tendo as aulas naqueles auditórios com 450 pessoas. Então, todo esse processo. Então, além dessas lectures, as palestras,
Também tem os tutoriais, que às vezes são aulas mais práticas para você tirar dúvidas e assim por diante. Mas vocês devem estar se perguntando, poxa vida, é julho já e você vai começar a estudar agora? Sim, porque lá é diferente. Não é que nem no Brasil que você começa a estudar em fevereiro, para em junho, tem julho ali como férias e depois continua no fim do ano. Lá, o ano letivo começa em setembro e aí tem, no fim de dezembro, uma pausa para as comemorações festivas, Natal e Ano Novo, e depois volta em janeiro até ali abril, maio. Então, todos esses períodos eles dividem entre fall, winter e o summer, que é o período de férias, mas em algumas universidades tem como os alunos também continuarem a estudar, dependendo do curso, do período e dos requisitos. Mas bem, eu expliquei aqui para vocês todo o processo, como é que funciona, quais são as partes que a gente tem que ficar atento, porque é bastante coisa para fazer. Mas agora é só comemoração e preparar. Eu tô me preparando para ir fazer as malas e começar a estudar na Universidade de Toronto. Ano passado eu fui para lá, como eu falei, no intercâmbio, e eu tive a oportunidade de conhecer o campus de St. George, porque na Universidade de Toronto tem 3 campos. O de Scarborough, que é onde eu vou estudar, que é o menor campus, com 14 mil alunos, o de Mississauga e St. George. Então eu fui lá numa das lojas de Toronto, comprei esse super, hiper, mega lindo moletom, aqui, olha, que bonitão. Vou ter a chance de estudar, de usar eles também lá. Ó, esse é outro que tem o brasão, o emblema da universidade. Eu tô super empolgada para começar, muito animada, porque não é só estar estudando fora, é toda uma experiência cultural diferente. Vai abrir ainda mais os meus horizontes. Eu vou ter a oportunidade de conhecer pessoas do mundo inteiro, porque Canadá recebe muita gente, então tô super empolgada para também começar a estudar, fazer o que eu quero e tô muito feliz! Mas então, eu vou ficando por aqui, já que eu expliquei tudinho pra vocês nesse vídeo. Se tiverem dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Ou ainda melhor, vai lá no meu Instagram, Bia Piccone ao redor do mundo, começa a me seguir, acompanha, porque lá eu vou postar stories diariamente, mostrar como é que é a vida lá e vou postando atualizações. Então já segue pra ficar por dentro de tudo e também pode me chamar no direct se tiver alguma dúvida. E também aproveita e se inscreve aqui no canal, porque eu vou continuar fazendo vídeos e mostrando como é que é a vida lá. Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo para todo mundo e manda o meu canal para as outras pessoas também, para eu crescer no YouTube. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho longo, mas tá aí, tudo explicadinho para vocês. Um beijo, tchau!